Convido então os irmãos a abrirem a palavra do Senhor que está no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Hoje nós não teremos a projeção porque houve um probleminha, mas eu espero os irmãos. Quem não conseguir achar, não faz mal, eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo, tá bom? Isaías, capítulo 55, versículo 6. Isaías fica no Antigo Testamento, mais ou menos na metade da Bíblia, depois de Salmos. Então você pega o livro de Salmos, anda um pouquinho para frente e você vai achar o livro de Isaías. Os irmãos não precisam ter pressa. Você que está sem Bíblia, você que não conseguir achar, não faz mal. Vocês me acompanhem na medida que eu for lendo, amém? A palavra de hoje é um convite que Deus faz para mim e para você nessa noite. Bom, vou começar a ler, amém? Vamos lá. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz o seguinte: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, assim diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos, os meus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a faça brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Amém? Oremos. Senhor, nós clamamos a Ti pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Ilumina a nossa mente e nos dê além da letra. Que o Teu Espírito Santo possa trazer para nós fortalecimento e toda sorte de bênçãos, para que possamos sair daqui hoje alegres, valentes, sabendo que o Senhor cuida de nós. Quanto a mim, te peço, Senhor, que tenha misericórdia de mim, concede-me graça, porque de todos os teus filhos e filhas eu sou o menor e o mais necessitado. Assim eu clamo a Ti em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, há alguns anos eu tenho lido a palavra do Senhor de forma diferente. Nós estamos acostumados a ouvir que nós somos a nação eleita, o sacerdócio santo, os ungidos, os escolhidos, os separados desde o ventre da mãe. E é verdade, nós somos especiais para o Senhor, porque o preço que Ele pagou por nós foi muito caro, foi muito alto. Mas já tem um tempo que eu estou lendo a palavra do Senhor de uma forma diferente. É bom nós recebermos as bênçãos, as promessas do Senhor. Mas eu tenho sempre aplicado ao meu coração, nos últimos tempos, as palavras de correção, as palavras de despertamento, as palavras onde o Senhor chama a nossa atenção. E o Senhor, nessa palavra, em Isaías 55, versículo 6 em diante, Ele faz um convite. Ele faz o convite para que o pecador se arrependa, para que o pecador deixe os seus maus caminhos, que o pecador se converta ao Senhor. E nós podemos tirar boas e grandes lições dessa palavra. Porque, embora muitos de nós já tenhamos entregado as nossas vidas ao Senhor Jesus, a cada momento eu e você precisamos ser renovados. A cada momento eu e você precisamos ser consertados. E assim, como a palavra do Senhor diz que Ele não descarta o vaso que se quebrou, que se desfez, mas Ele reufaz. Assim o Senhor faz a cada momento, a cada instante de nossas vidas. Imagine você
se toda vez que você pecasse ou errasse, o Senhor te lançasse fora? Quem poderia se salvar? Então nós tiramos algumas lições desse texto. A primeira lição é que nós vemos no primeiro momento uma palavra de Deus que vem aos homens através do profeta. E o profeta, ele faz um convite. Ele faz o seguinte convite: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Já nesse primeiro momento nós tiramos a lição, que nós devemos buscar ao Senhor, porque existirá um tempo que não poderemos mais buscá-lo. E qual é esse tempo? É o tempo da morte. Se hoje nós temos vida e temos fôlego, nós temos a oportunidade de nos converter dos nossos maus caminhos e buscarmos ao Senhor e encontrá-lo. Mais para frente, Mateus, nós vamos ler a respeito disso. Mas ele também fala a respeito de algo muito interessante. E ele fala: invocai-o enquanto ele está perto. E por que essa palavra, invocai o Senhor enquanto ele está perto? Existe algum momento em que Deus não está perto de nós? A palavra diz que o pecado, ele causa separação entre o homem e Deus. E por isso, a cada momento é necessário uma reconciliação com Deus. E essa reconciliação é feita pelo poder do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Essa reconciliação é feita através do sacrifício de Jesus, que a cada dia nós renovamos essa fé, nós abraçamos essa fé. E o texto, ele segue nos deixando algumas lições ainda. Então o profeta convida o pecador e diz: deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Aqui nós já observamos alguns textos também interessantes. Deixe o perverso o seu caminho. E qual é o caminho do perverso? É o caminho da morte. É o caminho da razão, da religião, da tradição, daquilo que é natural, daquilo que é passageiro. Mas qual é o caminho de Deus para o homem? O caminho de Deus para o homem é o próprio Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, o profeta, ele faz um convite para que eu e você venhamos a deixar os caminhos de morte e passarmos a seguirmos no caminho da vida, que é o próprio Senhor Jesus. E ele continua falando, né? Deixe o perverso seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. E nós sabemos que os nossos pensamentos, a nossa mente, é o maior campo de batalha. Você pode pecar com palavras, você pode pecar com ações, mas todo pecado, segundo o livro de Hebreus, ele tem origem, ele é gerado primeiro na nossa mente. E uma vez que nós desejamos fazer o que é mal, e depois nós sucumbimos e fazemos e concretizamos esse pecado, o autor dos Hebreus diz que nós damos a luz ao pecado. Então ele fala de caminho, de pensamento, e ele fala de converter-se ao Senhor. Por que converter-se ao Senhor? O que a palavra converter nos ensina? A palavra converter é um chamado para que nós venhamos mudar de direção, para que nós possamos voltar de forma contrária ao caminho que nós estávamos andando e seguirmos em direção ao próprio Senhor Jesus. Então, nós vemos aqui que o profeta, ele fala ao povo algo que ainda nos dias de hoje é uma grande verdade em nosso meio. Ele fala: volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. E agora eu quero deixar uma observação para você que está me ouvindo, para você que está em casa. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Esses atributos pertencem apenas ao Senhor. Isso significa que o Senhor te escolheu.
desde o ventre da sua mãe. E quando o Senhor te escolheu, Ele sabia quando você ia errar, quando você ia acertar, quando você cairia na lama do pecado e rolaria nela como um porco se sujando novamente depois de convertido, mas mesmo assim o Senhor te escolheu. Então Ele sabia de todas as coisas e mesmo assim Ele não desistiu de você. Essa palavra é importante para nós, porque às vezes eu e você pecamos e achamos que não tem mais jeito, que o nosso pecado não tem solução, que aquilo que você fez de errado não tem conserto. Mas não é assim, não é isso que o Senhor pensa a respeito de você. A Bíblia nos ensina que se nós nos arrependermos, confessarmos e abandonarmos o pecado, o Senhor Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas então, ainda nessa porção da Bíblia, nós vemos um segundo momento. Se no primeiro momento era o profeta fazendo um convite a mim e a você, agora, nesse segundo momento, é o próprio Senhor Deus que fala aos nossos corações. E o que o Senhor fala para nós nessa noite? O Senhor fala para nós essa noite o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aqui Deus, Ele nos desperta. Se os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos e os caminhos do Senhor maiores e mais altos e melhores do que os meus pensamentos, do que os seus pensamentos e do que os nossos caminhos. Porque o Senhor tem para nós um fim proveitoso. O Senhor, Ele é especialista em transformar maldição em bênção. E quando nós falamos de pensamentos e caminhos, nós falamos muito aquilo que está tratando a respeito da razão do homem, aquilo que nós entendemos, aquilo que nós achamos. E quantas vezes nós pensamos, nós fazemos projetos, nós idealizamos coisas e aquilo não acontece da forma como nós planejamos. Mas os propósitos do Senhor e os caminhos do Senhor, eles são infalíveis, porque o Senhor já sabe o que será do fim, ainda no começo de todas as coisas. E a palavra continua dizendo, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas antes fará o que me apraz e prosperará naquilo a que eu designei. E aqui o Senhor faz uma analogia. Ele fala a respeito da chuva e da neve, que descem do céu, que fazem a erva brotar, dá pão para o que come, semente para o que semeia, mas que depois, só depois, voltam para o céu. E essa palavra, ela pode ser aplicada a nós com relação ao projeto de salvação que Deus tem em nossas vidas. Porque o Senhor Jesus, Ele se esvaziou da sua glória, largou o seu trono de majestade, se fez homem, morreu em nosso lugar, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo à direita de Deus Pai. E Ele fez isso para que nós tivéssemos pão. Não um pão que perece, mas o pão que permanece, o próprio Senhor Jesus em nossas vidas. Ele fez isso para que nós pudéssemos ter alimento. E um alimento não de ordem natural, mas um alimento de ordem espiritual, a sua própria palavra. O Senhor, Ele tem cuidado de cada detalhe de nossa vida. E aqui fala que todas essas ações que Deus faz na natureza, faz com que as plantas brotem, para que haja vida, para que haja renovo.
E muitas vezes nós chegamos na presença do Senhor abatidos, quase mortos espiritualmente. E o Senhor faz com que nós brotemos novamente, com que nós tenhamos uma renovação espiritual. Nós estamos no começo de 2021, hoje é o dia 3 de janeiro, hoje é uma noite chuvosa, e eu acredito que se você veio aqui hoje, é porque você queria sentir a presença do Senhor, você queria ser tocado por Deus. Talvez hoje você venceu não apenas a chuva, mas o cansaço, o desânimo. Talvez você estava sem dinheiro e veio para a igreja a pé, ou ficou um tempo esperando no ponto de ônibus, pegou um Uber. E tudo isso é sinal de que ainda existe uma fagulha do amor de Deus em nossos corações. E eu queria deixar um conselho para não apenas os irmãos que estão me assistindo aqui, estão presentes, mas você que me assiste em casa. Se você está abatido, se você está desanimado espiritualmente, a melhor forma de retomar a sua vida espiritual é começando pelo começo. Não deixe de vir à igreja, não deixe de estar em nosso meio. Às vezes você pode estar desanimado de orar, de ler a Bíblia, de assistir o culto, mas existem protocolos que são universais. A melhor forma de se ter um bom final é começar de forma correta. E o melhor começo, para que nós tenhamos uma renovação espiritual, um avivamento espiritual, um fortalecimento espiritual, é estarmos na igreja. Nós não podemos deixar de faltar os cultos, nós não podemos deixar de estar presente na igreja. Então aqui, no primeiro momento, o profeta, ele faz um convite para que o homem se converta do seu mau caminho e se volte ao Senhor. No segundo momento, Deus fala a respeito dos pensamentos, dos caminhos dele, que são melhores e maiores que os nossos. E por fim, o Senhor fala a respeito de uma restauração que é de ordem natural, como provisão para as necessidades do homem. Mas quando eu abro ainda em Mateus capítulo 7, no versículo 7, eu vejo uns ensinamentos a respeito da primeira palavra em Isaías, e também nos traz um despertamento para a nossa vida com o Senhor. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, o Senhor nos diz assim, o próprio Senhor Jesus nos diz assim, pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Então, se no primeiro momento nós vemos o profeta convidando os homens a se voltarem para Deus, e no segundo momento nós vemos as promessas de Deus e o ensinamento de Deus, que os caminhos dele são melhores que o nosso, aqui nós vemos em Mateus 7, capítulo 7, versículo 7, que o próprio Senhor Jesus diz que a melhor forma de nós encontrarmos esses caminhos, esses pensamentos que Deus tem para nós, é buscando a face do Senhor. E o Senhor Jesus faz uma promessa. Ele nos promete que se nós buscarmos, nós acharemos. Se nós batermos, se abrirá a nós. E todo aquele que pedir ao Senhor receberá. Talvez eu e você não tenhamos hoje, nessa noite, os pensamentos de Deus em nós. E eu posso te fazer uma pergunta a qual só você pode responder. Será que os pensamentos de Deus são os seus pensamentos no dia de hoje? Será que hoje você pode dizer que os seus pensamentos estão de acordo com os pensamentos de Deus? Será que você que está em casa me assistindo pode dizer que os seus caminhos hoje estão de acordo com os caminhos que Deus tem para você? Nós temos visto muitos irmãos que são bênçãos desertarem na fé. Irmãos que eram testemunho, se afastando da presença do Senhor.
seguindo seus próprios caminhos. E a cada dia é necessário que eu e você pensamos, será que o caminho que eu tenho andado hoje é o caminho de Deus para mim? Será que o meu pensamento está de acordo com o pensamento de Deus para mim? Então o Senhor Jesus, ele segue dizendo o seguinte: ou qual dentre vós é o homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, aqui o Senhor nos ensina como alcançarmos esses caminhos melhores, esses pensamentos melhores. O Senhor Jesus nos ensina que a melhor forma de nós alcançarmos os pensamentos de Deus e andarmos no caminho de Deus é buscando a sua presença, é pedindo, é batendo, é orando. Porque o Senhor certamente dará para nós boas coisas. Então, ainda em Mateus 7,13, o Senhor faz por último um alerta, aonde ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que acertam com ela. Então, se por um lado, no primeiro momento o profeta nos convida a abandonarmos o nosso pecado, no segundo momento Deus fala que os caminhos, os pensamentos dele, os planos dele para nós são melhores do que os nossos próprios planos. No terceiro momento o Senhor diz que nós devemos buscar a presença do Senhor. E no quarto momento, na quarta lição, nós vemos que, embora Deus tenha um projeto para a minha vida e para a sua vida, esse caminho que o Senhor escolheu para nós é um caminho apertado, é um caminho que muitas vezes não é fácil, é um caminho onde eu e você temos que abrir mão daquilo que pensamos, daquilo que achamos, da nossa razão, das nossas preferências, daquilo que nós recebemos dos nossos pais como religião, para podermos usufruir das bênçãos e promessas de Deus para as nossas vidas. Esse ano é um ano de muitas incertezas, muitas incertezas. Nós temos visto com apreensão e alegria a notícia de que várias vacinas estão sendo projetadas, mas ao mesmo tempo nós vemos que muitas pessoas que estão tomando a vacina estão tendo algumas reações contrárias àquilo que se espera, algumas até morreram. Ao mesmo tempo nós vemos que a economia mundial não está indo bem, muitos irmãos perderam o emprego, outros irmãos estão passando por dificuldades. Hoje eu falei com o nosso irmão Matosão, um abraço Matosão, se estiver me assistindo, que Deus te abençoe, você e a Carla. Nosso irmão Matosão está com suspeita de Covid com a família dele. Então nós vemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, mas é um ano de incertezas. E qual é a melhor forma de nós nos sentirmos seguros? É estarmos no centro da vontade do Senhor. É estarmos no caminho que o Senhor tem preparado para nós. Então você que está aqui essa noite, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ou você que está em casa me assistindo, que esteve na presença do Senhor e hoje não está mais, ou está frio, está cansado e desanimado, volte para esse caminho. Receba essa palavra, porque o Senhor nos alerta que os pensamentos dEle e os caminhos dEle são mais altos e melhores que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Nós não podemos deixar que a razão, que os nossos corações nos enganem. Nós não podemos deixar que tantas e tantas coisas nos afastem do projeto, do propósito de Deus para nós. O Senhor nos convida
a nos arrependermos. O Senhor nos diz que aquilo que Ele tem para nós é melhor. O Senhor nos ensina que se nós buscarmos, nós alcançaremos. E o Senhor também nos fala que não vai ser fácil, mas que Ele vai estar conosco. Ele está com você essa noite. Que possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. E que essas 4 lições possam fazer morada no seu coração durante todo o ano de 2021. Abandonemos os maus caminhos. Saibamos que os planos de Deus é melhor. Que se nós buscarmos, nós encontraremos. E que por último, não será fácil, mas Ele está com você. E se Deus te escolheu, não adianta ninguém torcer o nariz. E essa é a última hora da igreja na terra. É a hora de conserto, a hora de reconciliação. É a hora daqueles que estão afastados voltassem novamente para o Senhor. E daqueles que ainda não entregaram o coração para Jesus, crerem com o coração, confessarem com a boca. Porque depois que a igreja for arrebatada e eu e você estivermos no céu, ninguém nos tira de lá. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus fortaleça o teu coração, que o Senhor te faça feliz. A irmã Carla estará cantando o louvor ainda para final o nosso culto. Eu estarei na porta. E se tiver alguém angustiado, triste, que quiser uma oração, eu vou estar disponível para estar orando com você, amém? Então vamos orar para entregar esse culto ao Senhor? Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós glorificamos o teu santo nome. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos despeça desse templo, mas não da tua presença. Que os irmãos que estão abatidos em casa, rodeados de incertezas, possam ser consolados pelo teu Espírito Santo. Que nós venhamos começar um ano na certeza de que o Senhor nos ama, que nós somos preciosos para o Senhor. Senhor, cuida da tua igreja sobre a terra. Cuida do teu povo e nos ajuda a lembrar a cada momento, Senhor, que o Senhor é o maior presente que possamos ter. Porque muitos acham que são os bens materiais, mas o maior presente de Deus para o homem é Ele mesmo. Assim nós te adoramos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém.